Olá pessoal, Carlos Rota falando. Iniciamos o último módulo da nossa disciplina, que é o módulo de integração de metabolismo. Esse é um módulo que eu gosto muito porque ele começa a amarrar todas as aulas que vocês tiveram desde o começo da disciplina. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre segundos mensageiros, que é na verdade uma segunda parte da aula de sinalização celular que vocês tiveram lá no módulo de introdução ao metabolismo. Bom, como vocês já estão cansados de saber, o nosso corpo regula bastante a concentração de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, por exemplo, assim que a gente se alimenta, os níveis de glicose começam a subir por causa da absorção de alimentação dos alimentos consumidos, né? Esse nível de glicose vai subir até certo ponto e depois ele começa a descer até voltar aos estágios iniciais, às concentrações iniciais antes da alimentação. Se vocês observarem, o nível de glicose nesse período ele não mudou extremamente, né? Ele foi de mais ou menos 5 milimolar até 8 milimolar. E esse nível é regulado principalmente pela ação de dois hormônios. Um que é a insulina, que está aqui em azul, que começa a ser produzida assim que a concentração de glicose sobe. E desce acompanhando a descida da concentração da glicose no sangue. E o glucagon que faz o caminho exatamente oposto. Esses dois hormônios eles fazem um balanço para regular o metabolismo energético do nosso corpo, né? Tanto a insulina quanto o glucagon são produzidos no pâncreas. A insulina é feita nas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, enquanto o glucagon é produzido nas células alfa. Um terceiro hormônio que eu vou falar bastante nessa aula é a epinefrina, que muitas vezes é chamada de adrenalina. A epinefrina é um hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins e geralmente indicam uma situação de perigo para o nosso corpo. Esses três hormônios eles regulam o metabolismo energético, mas não são os únicos a fazer isso, né? Eu já mencionei em aulas passadas o cortisol, tem a grelina, tem a leptina, tem diversos hormônios que atuam em conjunto. Mas, para o contexto desse módulo, esses três são bastante importantes. E uma pergunta que vocês podem estar fazendo é como que as células do nosso corpo percebem esse sinal? Como que a célula percebe a epinefrina, a insulina, o glucagon? Isso acontece via proteínas especializadas chamadas de receptores. Grande parte desses receptores eles estão voltados para fora da célula, mas embebidos na membrana, né? São receptores intramembranários. Mas esses receptores também podem ser encontrados dentro do citoplasma ou dentro do núcleo, né? Então isso não é exclusividade. Os receptores membranários não são uma exclusividade na percepção de sinais. Um grupo, por exemplo, são os canais que se abrem quando se ligam a um substrato, né? Ou a um sinal, certo? Esse de sinal que vem e causa a abertura de canais iônicos. E isso vai causar várias mudanças na célula. A gente tem uma outra classe de receptores, são receptores enzimáticos. E esses receptores mudam sua atividade com a percepção de um sinal externo. Um terceiro grupo de receptores, que eu vou falar um pouco mais depois, que é os receptores de 7 domínios transmembrânicos ou receptores acoplados à proteína G. Quando eles percebem o sinal, eles iniciam uma cascata de reações que ativam ou desativam processos intracelulares. Como um exemplo de um receptor interno da célula, a gente tem receptores nucleares, onde o sinal é capaz de atravessar a membrana celular, chegar no núcleo, se ligar a esse receptor e provocar mudanças de transcrição gênica dentro da célula. Bom, uma maneira de você internalizar o sinal é você perceber o sinal de forma externa, e depois avisar a célula internamente por um
outro sinal que a gente chama de segundo mensageiro, né? Alguns exemplos de segundos mensageiros são o AMP cíclico, o IP3, o diacilglicerol, o cálcio e o GMP cíclico. O AMP cíclico, que eu vou falar bastante nesse vídeo, ele é uma molécula de ATP que foi ciclizada, né? Na verdade, uma molécula de AMP que recebeu uma ligação bastante bizarra aqui, que torna essa molécula cíclica. Por isso que o nome de AMP cíclico. E aqui a gente tem o inositol trifosfato, então que é uma molécula de açúcar que tem 3 fosfatos ligados nele na posição 1, 4 e 5. Então esses são sinais que sinalizam a parte de dentro da célula quando um sinal externo é percebido. Então deixa eu falar um pouquinho mais sobre receptores acoplados à proteína G, né? Esses receptores são bastante peculiares. Eles têm 7 domínios que atravessam a membrana, por isso que eles são chamados de receptores de 7 domínios transmembrânicos ou receptores de serpentina, né? Porque ele parece que fica serpenteando para dentro e para fora da célula. Esses receptores eles estão ligados a 3 proteínas que são chamadas proteínas G, proteínas G-alfa, G-beta e G-gama. E a proteína G-alfa, ela está ligada a um GDP. Quando um sinal é percebido por uma proteína G, mudanças conformacionais no receptor causam mudanças de conformação na proteína G-alfa, que troca o GDP por um GTP. Quando ocorre essa troca, a proteína G-alfa libera as subunidades alfa e gama e passa a ficar ativa. E existem vários tipos de proteína G-alfa. Tem proteínas G-alfas que promovem a produção de AMP cíclico, tem proteínas G-alfa que promovem a produção de diacilglicerol e IP3, e tem outras várias proteínas G-alfa, como vocês vão ficar sabendo. E as proteínas G-beta e G-gama também podem ter função de sinalização, ativando outras enzimas e outras proteínas. O nosso corpo, as células de mamíferos possuem milhares de tipos de proteína G, cada uma respondendo a sinais diferentes. E a sinalização termina quando ocorre a hidrólise do GTP e a proteína G-alfa passa a ficar com o GDP, que passa a complexar a G-alfa, a G-beta e a G-gama e passa a interagir com o receptor novamente. A sinalização via AMP cíclico ocorre via receptor ligado à proteína G, né? Então aqui a gente tem o nosso receptor com os domínios transmembrânicos, que percebe o sinal, ativa a proteína G-alfa, que a gente chama de proteína GS, de estímulo. Essa proteína GS, que está representada aqui desse jeito em verde, ela troca o GDP pelo GTP, e quando ela faz isso, ela é capaz de ativar uma segunda enzima chamada adenilato ciclase. A enzima adenilato ciclase, que é uma proteína transmembrânica também, ela começa a produzir AMP cíclico a partir de ATP, e o AMP cíclico ele se liga a essas proteínas cinzas aqui. Essas proteínas cinzas aqui, elas fazem um complexo com a proteína quinase A. E quando esse complexo é formado, a proteína quinase A ela está inativa. Quando as proteínas cinzas se ligam ao AMP cíclico, elas desfazem o complexo, liberando proteínas quinase A ativas para dentro da célula. As proteínas quinaseás iniciam várias fosforilações pela célula, que
por sua vez, podem ativar, por exemplo, quinases e fosfatases, que vão causar mais fosforilações e desfosforilações. Eu não sei se eu já comentei isso antes, mas você fosforilar ou desfosforilar uma proteína pode mudar a sua função. E isso que a gente vê, essa cadeia de fosforilação iniciada pela proteína GS, ela provoca a mudança no funcionamento de várias enzimas, e isso vai mudar a direção da célula. O sinal de AMP cíclico ele pode ser desativado por uma proteína chamada fosfodiesterase, né? Então isso é muito importante numa via de sinalização, que ela possa ser ativada e desativada, né? E quem desativa a via de sinalização é a fosfodiesterase, com a degradação do AMP cíclico em AMP. Tá? Uma coisa interessante é que a gente tem proteínas G que atuam na fosfodiesterase. Então a gente pode ter um sinal que ativa a adenilatociclase para produzir AMP cíclico, mas também a gente tem uma proteína G que ativa a fosfodiesterase, diminuindo a concentração de AMP cíclico. E a cafeína, ela consegue atuar inibindo a fosfodiesterase. Então, uma das coisas que a cafeína faz no nosso organismo é prolongar um sinal ativado via AMP cíclico. Bom, então o glucagon ele é uma proteína que utiliza a via do AMP cíclico para sinalizar as células, né? E isso é muito importante que vocês se lembrem. E alguns efeitos do glucagon, e eu já falei de todos esses efeitos em outras aulas, por exemplo, na glicólise e na gliconeogênese, a inibição da piruvato quinase e da fosfofrutoquinase 2, né? E as duas inibições inibem o progresso da glicólise e acabam promovendo a gliconeogênese, né? No caso, a inibição da fosfofrutoquinase 2, ela vem com a ativação da frutose bisfosfatase 2, né? E isso causa a destruição da frutose 2,6-bisfosfato, que é um regulador alostérico da glicólise, né? Então, com a redução da frutose 2,6-bisfosfato, você tem a diminuição da glicólise via alosteria. E, ao mesmo tempo, você tem a ativação também por alosteria da gliconeogênese. Então, o glucagon ele diminui a glicólise e ativa a gliconeogênese, né? Lembrando que a gliconeogênese ocorre apenas no fígado, né? Então, em quase todas as células, o principal efeito é simplesmente a parada da glicólise. Tanto no fígado quanto no músculo, na verdade, principalmente no fígado, o glucagon altera a glicogenólise e a síntese de glicogênio. Então, o glucagon ele vai ativar a glicogênio fosforilase no fígado, que vai ativar a quebra do glicogênio e a produção de glicose 1-fosfato e glicose, né? Enfim, isso acontece pela ativação da fosforilase quinase, né? Que promove a glicogênio fosforilase. E também o glucagon promove a inibição da glicogênio-citase, né? Então, você ativa a degradação de glicogênio e inibe a síntese de glicogênio. O glucagon também ativa a lipase nos adipócitos, promovendo a quebra de triacilgliceróis, e ela inibe a acetil-CoA carboxilase, que é a enzima que transforma acetil-CoA em malonil-CoA durante a síntese de lipídios. Então, ela inicia a degradação de triacilgliceróis e ela inibe a síntese de ácidos graxos, né? Desculpa, eu falei lipídios, mas é melhor ser mais específico, que a acetil-CoA, a carboxilase, atua na síntese de ácidos graxos. Então,
a gente começa a ver um quadro onde o glucagon diminui o consumo energético das células e aumenta a produção de energia a partir de suas reservas, tanto o glicogênio quanto os ácidos graxos e glicerol proveniente dos triacilgliceróis. Então, o que a gente vê no caso da proteína GS, que também pode ser ativada pela epinefrina em situação de perigo, né? Então, quando o nosso corpo percebe uma situação de perigo, ele passa a mobilizar a energia, principalmente para os músculos. E o que a gente vê é que uma molécula de epinefrina se liga a uma molécula de receptor que vai ativar uma GS, que vai ativar uma adenililciclase, uma adenililciclase. A adenililciclase, por sua vez, produz várias moléculas de AMP cíclico, por exemplo, 40 moléculas de AMP cíclico. E a gente viu que 4 moléculas de AMP cíclico libera uma proteína quinase A, ou seja, ela vai liberar 10 moléculas de proteína quinase A. Então a gente começou com uma molécula de epinefrina e agora a gente já tem 10 moléculas sinalizadoras. A proteína quinase A começa a fosforilar várias proteínas, por exemplo, a fosforilase B, quinase, né? Então, ela consegue ativar, por exemplo, 100 moléculas de fosforilase B. A molécula de fosforilase B vai ativar a degradação de glicogênio. E aí, o que a gente tem é que o glicogênio começa a produzir, por exemplo, 1000 moléculas, né? Desculpa, a fosforilase B quinase, por exemplo, 100 moléculas ativas de fosforilase B quinase ativam a glicogênio fosforilase B. Então a gente agora tem 1000 moléculas de glicogênio fosforilase ativas e degradando o glicogênio. E elas, por exemplo, podem produzir 10.000 moléculas de glicose 1-fosfato e que serão liberadas na corrente sanguínea na forma da glicose. Então, isso aqui, obviamente, são só exemplos, né? Uma estimativa do que acontece, mas uma molécula de epinefrina, e várias devem chegar no hepatócito, né? na célula do fígado, conseguem mobilizar 10.000 moléculas de glicose. E isso que a gente fala sobre a amplificação de sinal, certo? Bom, como eu mencionei, existem proteínas que a gente chama de proteínas GI, que inibem a adenilatociclase, certo? Então elas acabam com a sinalização, e tem outras enzimas que inibem, que ativam a fosfodiesterase, diminuindo a ativação. Então a gente tem várias proteínas G anexadas a adenililciclase, né? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a sinalização via IP3, tá? Por exemplo, um canal de epinefrina alfa 1, né, que é um canal que responde à epinefrina. A sinalização via IP3 tem similaridades com a sinalização via AMP cíclico, né? Então a gente tem um receptor percebendo o sinal, é um receptor ligado à proteína G. Então a proteína G do IP3 dessa via é ativada. Ela não vai ativar a adenililciclase, ela vai ativar a fosfolipase C. E essa fosfolipase, ela vai quebrar um lipídio que fica na membrana plasmática chamada PIP2. O PIP2 é quebrado em duas partes, diacilglicerol e IP3. O IP3 ele se liga a canais de cálcio presentes no retículo endoplasmático. E então você tem a liberação de cálcio do retículo endoplasmático, e o cálcio vai atuar como um sinal. E o diacilglicerol vai ativar a proteína quinase C, que, assim como a proteína quinase A, vai causar uma cascata de fosforilação, tá?
O cálcio, ele, por exemplo, ele pode ligar com uma proteína chamada calmodulina. E a calmodulina é uma proteína capaz de ativar outras proteínas, por exemplo, quinases. Ou seja, a gente tem uma cascata de fosforilação proveniente da proteína quinase C e uma cascata de fosforilação proveniente da cálcio-calmodulina. E ambas vão causar efeitos metabólicos. A calmodulina é uma proteína bastante conservada, assim, então é bastante antiga. Ela pode se ligar a 4 íons cálcio e ela é como se fossem dois braços aqui abertos. Vocês não conseguem ver os meus braços abertos, mas que quando eles agarram o cálcio nas suas mãos, elas abraçam proteínas novas. E quando esse abraço acontece, essas proteínas mudam a sua função e podem passar a ser ativas ou inativas. Bom, a insulina não utiliza receptores ligados à proteína G, ela utiliza receptores enzimáticos e são receptores que fazem, por exemplo, dímeros e cada unidade tem 2 subunidades. A insulina ela é um sinal curioso porque ela é um sinal peptídico. Ela é formada por uma cadeia alfa e uma cadeia beta que são ligadas por ligações de enxofre. Tá? Quando a insulina se liga ao receptor, ela vai ativar quinases desse receptor que começam a primeiro se autofosforilam, então essa unidade beta fosforila a outra unidade beta e essa unidade beta fosforila essa daqui, e isso inicia uma cadeia imensa de fosforilação, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a unidade beta ela se autofosforilando, elas fosforilam outras proteínas, que fosforilam outras proteínas, que vão fosforilar outras proteínas. 2 exemplos do que pode acontecer a fosforilação de proteínas que mobilizam carboidratos, lipídios e proteínas. Isso pode outro efeito é a fosforilação de proteínas que vão alterar a expressão de genes. E olha só que legal, a cadeia de fosforilação pode fosforilar proteínas associadas a vesículas presentes dentro da célula, e essas vesículas elas estão cheias de transportadores de glicose, no caso o GLUT4. O GLUT4, essa vesícula, quando ela é fosforilada, ela é exportada para a membrana, enchendo a membrana da célula de GLUT4 e promovendo a incorporação, o transporte de glicose para dentro da célula. Então, essa é a maneira com que a insulina torna as células permeáveis à glicose, permitindo assim que toda aquela glicose presente na corrente sanguínea possa ser absorvida pelas células de modo em geral. Tá? Então, outro exemplo de como funciona a insulina, por exemplo, num hepatócito, a cadeia de fosforilação acaba inativando uma quinase, e como que essa quinase é inativa, a glicogênio-sintase acaba se desfosforilando e ficando ativa, né? Então a glicogênio-sintase é uma proteína bastante curiosa, porque ela se ativa quando ela é desfosforilada, e dessa forma a insulina pode promover a síntese de glicogênio. E essa forma, quando você tem glicemia alta, a insulina promove a síntese de glicogênio tanto no hepatócito, né, no fígado, quanto no músculo. Então, exemplos de coisas, de enzimas e proteínas ativadas pela insulina: a gente tem os transportadores de glicose, que são exportados para as membranas da célula. A gente tem a glicoquinase no fígado, né, que lembra que é uma exoquinase específica do fígado.
A gente tem a fosfofrutoquinase 2 e tem a inibição da frutose bisfosfatase 2. A gente tem a ativação da piruvato quinase e a ativação da piruvato desidrogenase. Então, tudo isso daqui provoca a ativação da glicólise e a inativação da gliconeogênese. A gente tem a inibição da degradação do glicogênio, a ativação da síntese de glicogênio, a gente tem a inibição da degradação de triacilgliceróis, a gente tem a ativação da síntese de ácidos graxos. Então a insulina, ela sinaliza para o corpo que existe bastante energia disponível, né? A gente tem bastante glicose no corpo e que as células devem passar a utilizar essa energia, né? Tanto para fazer pagar processos energéticos caros, quanto para estocar energia na forma de glicogênio ou ácidos graxos, e a gente vê isso através da ativação de diversas enzimas e proteínas. Bom, resumindo uma aula que acabou ficando bastante comprida, eu peço desculpas. O metabolismo energético é regulado por 3 hormônios, insulina, glucagon e adrenalina. O sinal hormonal é percebido fora das células e amplificado dentro das células por segundos mensageiros, como o AMP cíclico, cálcio, o GMP cíclico e outros. O glucagon e a adrenalina usam o AMP cíclico, enquanto a insulina usa uma cascata de fosforilação para sinalizar o nosso corpo. Tá bom? Então até mais.